Regra de 3 composta. Hoje nós vamos ver a parte da regra de 3 composta, que é quando tem mais de 2 grandezas envolvidas. Lembra que regra de 3 tem a simples, direta, simples, inversa e esta que é a composta. Basta perceber que tu vai ter 3, 4, 5 grandezas, colunas lá no exercício. Como é que se faz essa regra de 3 composta? Analisando cada grandeza, sempre com a pergunta e uma grandeza, a pergunta e outra grandeza, a pergunta e outra. Vamos ver exemplo porque não dá para entender muito só falando isso. Regra de 3 composta, nós temos um exemplo ali. Em 8 horas, já tenho a primeira grandeza, tempo. 20 caminhões, segunda grandeza, caminhões. Descarregam 160 metros cúbicos de areia, já tenho terceira grandeza, o volume de areia. Já não se trata de uma regra direta ou inversa, bem aquela simples. A regra de 3 composta vai ter 3, 4 ou assim por diante. Coluninhas. Em 8 horas, já vai lá na coluna da grandeza horas e coloca 8. 20 caminhões, já vai lá na coluna, coloca 20 caminhões. Descarregam 160 metros cúbicos de areia, já coloca 160. Então a primeira linha, 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Segunda informação, em 5 horas, já vai lá no tempo e coloca 5. Serão necessários quantos caminhões? Não sei, X caminhões, para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Vai lá na coluna de volume e coloca 125. Estou com 3 grandezas, regra de 3 composta. Qual é a pergunta? A pergunta é caminhões. A pergunta é caminhões. Retira essa fração 20 por x. Retira essa fração 20 por x. Igual. Agora tenho 2 outras colunas. Mas como é que eu sei se eu vou colocar 8 e 5, como está na hora, ou vou colocar 5 e 8? Bem simples. Como nós já fazemos lá na parte da direta e na inversa. Vamos analisar se uma grandeza sobe, a outra sobe, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta, ou se uma diminui, a outra diminui. Um exemplo, imagina que eu tenha mais caminhões. Imagina que eu tenha mais caminhões. Com mais caminhões, eu preciso de mais horas ou menos horas para realizar um trabalho? Pô, se eu vou ter mais caminhões, eu preciso de menos tempo para realizar aquele trabalho. Na verdade, a caminhão é 20 por x a fração, que já está isolada ali. 20 por x é aquela fração. Como horas não está na mesma direção, eu não vou botar 8 e 5. Eu boto na fórmula, na regra eu boto 5 e 8. Agora eu esqueço e começo de novo para achar o volume. Eu vou analisar caminhão com volume. Então, para que a gente entenda bem, é sempre, olha, qual é a pergunta? Ah, nesse exercício, pergunta é caminhão. Já isola. 20 por x já está isolado. Como mais caminhão precisa de menos tempo, já usei essa informação. Agora eu vou de novo com o caminhão e o volume. Será que com mais caminhões eu carrego mais areia ou menos areia? Com mais caminhões, eu carrego mais volume. Já está direto, ó. Eu não preciso inverter ninguém. Já coloco a fração 160 por 125 ali no lado onde eu botei a hora. Então, esse é o cálculo. 20 por x, que é a pergunta onde tem um caminhão, igual a 5 sobre 8 vezes 160 por 125. Multiplicando 5 por 160 dá 800, multiplicando 8 por 125 dá 1000, multiplicando o cruzado, 800x igual a 20 vezes 1000, ou seja, 20.000, passa aquele 800 dividindo e 20.000 dividido por 800 dá 25. Eu preciso de 25 caminhões. O principal, então, é só perceber qual fração que eu boto, ela ou invertida. Vamos fazer mais um exercício para entender melhor essa parte.
3 operários trabalhando durante 6 dias produzem 400 peças. 3 grandezas: operários, dias e peças. Quantas peças eu preciso ser produzida para 7 operários trabalhando 9 dias? Tá, beleza. Vamos começar então ali. Coloquei na coluna de operários 3 dias, 6 peças, 400, o que disse a primeira frase. Na segunda frase, ele diz que 7 operários trabalham durante 9 dias e pergunta quantas peças. X. Vamos calcular agora toda essa parte. Primeiro, eu isolo ao que tem X. 400 sobre X eu isolo. E lembra que quanto mais peças tivermos, mais operários tem. Para ser produzido mais peças, precisa mais gente. Já está direto, eu não vou precisar inverter ninguém. E depois, quanto mais peças eu tiver, mais dias eu estou trabalhando. O bom é que nesse exercício não tem nada de invertido. Eu vou botar exatamente assim lá no cálculo. Tá tudo para cima ali, tudo para cima. Ficamos então com 400 sobre x, isolei o que tem o x, igual 3 sobre 7 e 6 sobre 9. Depois, vou multiplicar 3 por 6, vou multiplicar 7 por 9 e multiplicando o cruzado, 18x igual a 400 vezes 63. 400 vezes 63 dá 25.200, que na divisão por 18 dá 1.400 peças. Percebe que lá na parte inicial eu não inverti ninguém, porque não tem ninguém virado para baixo, todos os 3 voltados para cima. Bem simples isso. Regra de 3 composta, então quando tiver 3, 4 ou 5 grandezas, analisa a resposta, a pergunta, o x, com um deles, o x com o outro, e monta o esqueminha. Tchau, gente, até mais.